Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com o professor Douglas, do canal Isto é História, e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a sociologia no Enem, né? O que que cai, o que que é mais cobrado, como que a sociologia entra aí dentro dessa perspectiva do Enem. O professor Douglas, ele também trabalha com história e filosofia, mas hoje a nossa abordagem principal vai ser sobre aí a sociologia no Enem. Espero que todo mundo goste, tá bom? Então aproveite, preste atenção na live, anote aí as dicas que o professor Douglas vai passar. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para vocês. Vamos aguardar, professor Douglas, pode me chamar que eu aceito aqui. Oi, gente, todo mundo que tá entrando aí. Espero que vocês gostem, tá? O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre a sociologia no Enem. Ei, Thaís, espero que você acompanhe aí com a gente a live sobre sociologia. Tô aguardando seus comentários aqui também, que é da área. Salva no feed e depois eu coloco lá no canal do YouTube que tá aí na minha bio, tá bom? Olá, Tudo bem, professora Sabrina? tudo jóia? E você, Douglas? Tudo ótimo. Ah, que bom. Hoje viemos bater um papinho sobre a sociologia aqui no Enem, né? Falar um pouquinho aí sobre como essa matéria ela entra dentro dessa prova e que é a grande prova do ensino médio. E eu convidei o professor Douglas, que trabalha também com história e filosofia, não é isso? Isso, perfeito. Para poder falar com a gente. Eu vou deixar você se apresentar. Bom, gente, é um prazer incomensurável, inenarrável, inadescritível. Eu acho que projetos como esse precisam ser mais divulgados, precisam de mais visibilidade. Afinal de contas, eu acredito que nós, professores, temos um papel social muito importante, né? Não só um papel social, mas de formação de indivíduo, de caráter, de um ser humano, que vai muito além das quatro paredes da sala de aula, vai muito além, né, das nossas simples relações sociais, é formar seres humanos. Então, nós, como professores, nós temos esse papel e eu parabenizo a sua iniciativa, Sabrina, porque eu acho que é muito produtivo, muito, muito legal mesmo, poder gratuitamente oferecer aulas online, via uma ferramenta que sim é gratuito, mas para muitos alunos. Agora a gente tem aqui 19, 20 alunos mais ou menos que estão acompanhando, né? Pode ser o diferencial da vida desses meninos. Talvez o momento que eles vão ter agora aqui com a gente, talvez seja aquele momento de uma luz e uma questão do Enem, ou não, que seja lá a formação da vida, do caráter desses meninos, né? Então, quem sabe a gente possa estar fazendo a diferença, mesmo com os pequenos gestos, né? Eu sempre digo, quer mudar o mundo? A gente tem que começar por nós mesmos. É isso, Sabrina? Mas é um É, e prazer. esse, Eu que agradeço, Douglas. Assim, esse projeto, eu falo que os meninos estão ganhando, mas eu estou ganhando muito mais porque eu tenho contato aqui com pessoas incríveis de várias partes do Brasil, várias perspectivas, e eu vejo assim que se a gente quer mudar alguma coisa realmente aqui dentro do nosso país, não vai ser através de nenhum político que a gente vai conseguir fazer essa mudança. Vai ser Verdade. através da educação, né? A única forma, o único meio que a gente tem para mudar e para fazer uma mudança no Brasil é realmente através da educação e educação de qualidade, né? Não Com é de qualquer jeito também. E profissionais para isso a gente tem. Então, Claro, assim, a maior parte dos professores que eu converso, que eu estou vendo aqui, são pessoas que estão realmente dispostas a fazer a diferença. Né? sim. Então, profissionais nós temos. O que falta para a gente? O investimento, falta a valorização, né? Valorização. E nesse momento aí foi a ferramenta que eu encontrei para ficar mais próxima dos alunos. Aqui em Minas, a gente começou a ter aula dia 18 de maio online, Uhum. teleaulas, e essas teleaulas estão sendo super discutidas aí nas mídias,
ontem, antes de ontem, passou o Jornal Nacional, MGTV, porque o material, Douglas, que foi fornecido para os alunos, muitas vezes o material impresso, né, que eles deram lá, que eles chamam de PET, que são as apostilas, vieram com vários plágios. Então, tem vários textos que ninguém sabe de quem é, muita coisa copiada da internet sem uma qualidade. Uhum, E as teleaulas também são só de 20 minutos. uhum, Então, assim, né? É uma educação aí para inglês ver, para falar que eu tô tendo alguma coisa que Minas Gerais não está parado. Então, eu uhum. espero que todo mundo, é lógico que o meu foco é maior nos alunos de escola pública, porque eu sinto que eles têm uma maior defasagem, muitos deles não têm acesso a cursinhos, então por isso que o foco é eles, mas o conteúdo que a gente ensina aqui é um conteúdo de qualidade e um conteúdo que dá para qualquer aluno, né? Um conteúdo assim, é, todo mundo que vem conversar é muito competente na área, todo mundo pesquisa para falar e ninguém está falando aqui o que acha, né? Todos nós pesquisamos, somos cientistas, estamos ali nos livros, né? E eu Claro. também quero te parabenizar, Douglas. Eu acompanho a sua página, vejo aqueles quadros lá. Você deve ter visto vários comentários meus, porque são impressionantes, né? Eu acho Que que quadro! Você chega quando a gente quantas horas antes para desenhar aquele quadro ali? é sempre a questão da prática, né? A prática, como diz Michelangelo, leva à perfeição, né? Então a gente São pratica. incríveis, E assim. aí E eu quando a fico gente vendo muita ama, dica de né? livro que você dá também no seu perfil. Então, Não, quem sim, quiser aí, né, vai lá. Acho que quase todo dia você posta um livro sim, sim, diferente que você está lendo, né? Então, eu acompanho ali. É uma página das páginas que eu mais gosto de seguir aí do Instagram. Para a gente que ama, né, fica fácil, né, digamos assim, né, falar sobre educação, sala de aula para mim, assim, é o que é o que eu encontro a essência da minha vida, né, é o meu elan vital, é o meu eros, né, aquilo que dá sentido à minha vida. E eu amo o que faço, né, eu acredito que você também, como professora, com certeza ama o que faz. Eu vejo isso no brilho do olhar seu, dos outros professores que já participaram, já passaram por aqui também. E eu, de novamente, só tenho a parabenizar a iniciativa de vocês. Tudo bem? Tudo jóia. Então, vamos lá, Douglas. Estão perguntando cadê seu café aí. Ah, claro, aqui, ó. Eu vou ficar Aqui, ó. aqui de ouvinte e eu vou lendo. Se tiver alguma dúvida nos comentários, eu levanto Legal, a mão e te legal, pergunto, tá? legal. Eu, Beleza. eu sou da área de história, não tenho essa propriedade que o Douglas tem para falar de sociologia, né? Apesar de ter estudado um pouquinho ali, mas eu vou dar minhas contribuições aqui bem timidamente, tá, Douglas? Então, eu Ah, deixo com não, não, tá você. ótimo. Tendo perguntas, eu vou levantando o dedinho aí. E quando der o horário que a gente combinou, Uhum. eu te aviso. Eu consegui também, eu conversei lá também, eu consigo segurar um tempinho, uns 10 minutinhos a Ah, mais que para bom. a gente conversar. De repente a gente abre para algumas dúvidas no final também, tudo bem? Então, Tudo bem, então. antes de mais nada, para quem está chegando aí agora, né, é um prazer tê-los aqui nessa live. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana da professora Sabrina. E eu, professor Douglas, então, fico muito grato, feliz em poder participar. Eu acho que são iniciativas como essa que fazem a diferença às vezes na vida de pessoas que não têm acesso a uma educação de qualidade. Infelizmente, o nosso país é marcado por esse abismo social e que uma das maneiras da gente corrigir toda essa dramática realidade social do nosso país eu acredito muito, eu sou fruto disso, a educação. Eu acredito demais no potencial da educação como ferramenta de transformação social, transformação do ser humano, né? E eu acho que esse é o caminho, não tem para onde fugir, né? Então, o nosso bate-papo hoje é um pouco sobre sociologia, né? A gente vai falar qual o sentido dessa disciplina, quanto campo de estudo das ciências humanas, por que ela pode ser um diferencial na sua vida, e você, aluno, que vai prestar uma prova para o Enem, por exemplo, por que ela pode abrir a sua mente, fazer você pensar fora da caixinha, por que ela pode te dar uma redação nota 1000, né, os argumentos, as ideias, os grandes teóricos da sociologia podem lhe dar bons argumentos para você desenvolver uma boa argumentação, uma redação nota 1000, e a gente está aqui justamente para somar, né? Bom, mas antes da gente chegar nesse aspecto, né, eu gostaria de dizer que para todo e qualquer aluno, todo e qualquer estudante que está focado, dedicação sempre, né, independente de ser um momento de isolamento social, de pandemia, né, da gente estar, infelizmente, não do jeito que a gente gostaria que estivesse, três palavras-chave são determinantes, três palavras são fundamentais, que é disciplina,
organização e comprometimento. Agora, principalmente, mais do que nunca, essas três palavras se fazem muito necessárias. E eu sempre digo para o meu aluno em sala de aula que disciplina, organização e comprometimento é uma questão de hábito. Pode ser aprendido, né? Pode ser desenvolvido, pode ser aprimorado, lapidado ao longo da sua vida, né? E tem dois livros muito bons que eu sempre indico com relação a para desenvolver essa questão da disciplina, organização e também comprometimento, que é O Poder do Hábito, do jornalista norte-americano Charles Duhigg, e também O Cérebro como Foco e Disciplina, do brasileiro Renato Alves, né? Que são dois livros muito bons que tratam justamente dessa questão, né? Como aumentar, né, a minha concentração para ler, escrever, né, de uma maneira mais eficiente, como blindar meu emocional nesse momento que nosso emocional está abalado, né, dos maus hábitos, né, daqueles pensamentos pessimistas, daqueles pensamentos que não te levam à produtividade, como aumentar meu foco, como aumentar minha produtividade, como aliviar minha ansiedade, como reagir, né, de forma mais, digamos assim, inteligente frente às adversidades e situações mais adversas e muito mais. Então, são dois livros que eu sempre indico. Eu gosto de deixar claro que ler inspira, ler transforma mentes e transforma os seres humanos. Eu acho que esses dois livros são muito bons. Depois, se alguém quiser referencial, deixa embaixo ali que eu mando o referencial desses dois livros certinho para vocês. Então, esses dois livros são duas boas referências para quem quer começar a desenvolver disciplina, foco e comprometimento, né? E antes de falarmos propriamente dito da sociologia, como ela é cobrada no Enem, como você deve estudar sociologia para o Enem, e quais os temas de sociologia que mais vem sendo cobrado no Enem. E aí eu fiz um apanhado desde 2009, quando sociologia e filosofia entraram como disciplinas, né, a serem cobradas no Enem. É muito importante que nós, eu e você, né, principalmente você, meu aluno, compreenda a importância da sociologia, tanto como campo de estudo das ciências humanas, como a importância da sociologia para a nossa vida, para a nossa vida em sociedade. E aí algumas perguntas precisam ser feitas, como, por exemplo, o que é a sociologia? Por que você estuda sociologia no ensino médio? Né? Por que ela é cobrada em seu Enem? Qual a importância da sociologia na sua e na minha vida? Eu acho que essas questões precisam ser bem evidenciadas, mesmo porque, como diria um grande filósofo, você só aprende a gostar a fazer daquilo que você entende e sabe do que você está fazendo. Ou seja, se você entende aquilo que você está fazendo, estudando, fica muito mais palpável, mais saboroso no momento de estudar, né? Pode falar, Sabrina. Ô Douglas, e é muito importante a gente estar frisando isso, né? Aqui em Minas Gerais, no ano passado, a gente sofreu uma alteração na nossa grade de estudos, e a sociologia e a filosofia já começaram a ser reduzida. Então, a nossa grade hoje, ela está assim, eu tenho 2 aulas de filosofia, de sociologia no primeiro ano, daí no segundo eu não tenho sociologia, e eu volto a ter sociologia no terceiro. Então, a sociologia e a filosofia, né, a gente já vem batalhando por essas 2 disciplinas aí tem um tempo, porque são disciplinas que eles querem excluir do currículo escolar, isso é claro, né? Claro, Aqui em Minas já começaram com essas mudanças aí no nosso currículo esse ano. Então, a mudança, sim, ela veio a jato, é aquelas questões cumpra-se, né? Mexe na grade aí, cumpra-se. E é muito importante a gente frisar que por enquanto ainda não mexeram diretamente na história, não. Mas não existe história se a gente não tiver a filosofia, a sociologia. Elas são bases também para a história, né? Elas são áreas que se completam. Então é muito importante a gente falar isso, que a sociologia, a filosofia, além de serem áreas científicas, área do conhecimento, da pesquisa, elas são áreas que levam a gente a pensar, a refletir nessa sociedade, na sociedade que a gente quer, né? Então, assim, os sociólogos, os filósofos, eles não escreveram aquilo ali de qualquer forma, não, teve uma ideia, um pensamento, um estudo. Então, são áreas que a gente precisa valorizar cada vez mais, né? Eu sempre digo que pode ser até meio piegas isso, mas sempre existe um interesse.
Todas as vezes que tentaram tirar a filosofia, a sociologia, conseguiram isso uma vez, aí voltou depois novamente, né? Sempre existe um interesse ideológico por trás disso, justamente porque as pessoas que querem que filosofia e sociologia não sejam ensinadas em escolas, elas não querem formar pessoas críticas. Elas não querem pessoas que pensem fora da caixa, pessoas que consigam refletir sobre o mundo, ampliar os seus horizontes sobre o mundo. E essas pessoas são inimigas, né, da educação, inimigas do conhecimento. E é muito triste, muito lamentável em relação a isso. Mas é claro que não é cortando a filosofia e sociologia do ensino regular que vai impedir que bons sociólogos, bons filósofos trabalhem, produzam muito, bons livros, bons estudos, e vão continuar produzindo. Né? A sociologia não morreu na ditadura militar, muito pelo contrário. Foi justamente durante quando foi mais perseguida que a filosofia e a sociologia mais produziu. Né? O professor Fernandes está aí para nos mostrar isso. Né? Então, ela é uma disciplina essencial. E para isso a gente tem que entender o que é a sociologia, por que você estuda sociologia no ensino médio, por que ela é cobrada no seu Enem, qual a importância da sociologia na minha vida. Eu acho que isso é muito importante entender antes mesmo de se debruçar sobre bons livros de sociologia. E aí eu proponho até mesmo uma espécie de um exercício, que é você chegar, pega um momento do seu dia, olhe pela janela do seu prédio, da sua casa, saia na rua, né, vá à calçada, e olhe as pessoas, né, elas passando, né, algumas vindo, outras indo, do trabalho, da escola, do lazer, né, da padaria, da farmácia, né? Eu sei que nesses tempos atuais a gente está com a nossa rotina, né, não está normal, nossa rotina não está normal. Mas tente fazer esse exercício e tente imaginar como é possível tantas pessoas habitarem o mesmo espaço, a mesma cidade, o mesmo município, a mesma rua, o mesmo país ao mesmo tempo. Tente imaginar como é possível, né, tantas pessoas viverem, agirem, pensarem, sentirem da mesma forma e compartilhar esses modos de viver, pensar e agir umas com as outras. Como que tantas pessoas, né, elas podem compartilhar essas experiências, esses fenômenos sociais, como que as pessoas podem cooperar tanto umas com as outras vivendo em sociedade? Tenta imaginar, por exemplo, como que é possível tantas pessoas em um espaço tão minúsculo como a cidade, vivendo, cooperando, coexistindo, e a vida humana ser possível em sociedade. Ou tente mesmo imaginar, tão próximo, né, como mesmo tão próximo, as pessoas podem agir e pensar e sentir de maneira tão diferente umas das outras. Então, note que sim, existe conflitos, diferenças, desigualdades, existem relação de dominação, poder, ricos e pobres dentro da sociedade, isso são fenômenos sociais. E mesmo assim, com todos esses dilemas, a vida em sociedade ela é possível. Então, como é possível a vida em sociedade? Tenta pensar sobre isso. Eu sempre digo que uma boa aula de filosofia, uma boa aula de sociologia, é aquela que você sai da aula com mais dúvidas do que com respostas. Então, tente refletir ao longo dessa semana que você vai estar aí se interessando mais por sociologia, acredito eu, e mesmo por filosofia ou outro campo das ciências humanas, mas tenta refletir sobre isso. A importância e como é possível você estar vivendo em sociedade, mesmo com tantas pessoas com tantas diferenças entre nós, com tantas questões e fenômenos sociais que tudo nos empurra para viver separado. Mas mesmo assim a gente consegue viver em sociedade. Então, a sociologia tenta compreender isso. Como é possível a vida em sociedade? Toda a complexidade que é necessariamente a vida em sociedade. Se a gente pegar a origem etimológica da própria palavra, sociologia, sócios do latim, sociedade, logos do grego, estudo. Estudo da sociedade. De maneira bem geral, né, a sociologia, portanto, é estudar, analisar, tentar explicar, compreender a sociedade. É estudando a sociologia, necessariamente, que a gente compreende como que essa vida em sociedade ela é possível. Né? Então, ao estudar a sociedade, estudar a sociedade não é fácil. Se você perguntar para todo sociólogo, ele vai dizer, olha, é um pepino a ser descascado. Compreender a sociedade é um pepino, é uma batata quente nas mãos de qualquer sociólogo. Sociedades são complexas, sociedades são dinâmicas, elas mudam ao longo do tempo e espaço, elas podem variar de cultura para cultura, então não é fácil se debruçar sobre a sociedade, estudar a sociedade. Eu vou dar um exemplo, né, de como que a sociedade pode ser dinâmica e complexa ao mesmo tempo ao longo da história. Né? E aí a gente faz uma boa referência a nosso campo também de estudo, que é a historiografia. Né?
não sei se eu comentei, mas eu também sou formado em História, né? Eu dou aula de História, Filosofia e Sociologia, né? Eu falei, você é completo, Eu amo as três disciplinas, eu acho que as três disciplinas são fabulosas. Desde que eu fiz minha primeira graduação, que foi História, a minha mente se abriu de uma maneira assim, sem igual, e depois Filosofia e Sociologia, então me deu a novos ares, né? Então, essas três frentes nos ajudam a compreender as transformações no mundo. Por isso que elas são o que eu chamo de disciplinas irmãs, né? Então, olha uma prova de como que as sociedades são dinâmicas e complexas. Entre as décadas de 40 e 60, nasceu uma geração de crianças, de bebês, chamado Baby Boomers. Era o fim da Segunda Guerra Mundial, um fenômeno até já estudado pela sociologia. Depois de grandes pandemias, de grandes guerras, a taxa de natalidade na sociedade ela aumenta, ela se amplia. Então, entre as décadas de 40 e 60, após a Segunda Guerra Mundial, houve aquela boom de crianças nascendo, foi a geração Baby Boomers. É a geração do meu avô, por exemplo. Meu avô, pai do meu pai, teve 9 filhos, né? E foi uma época do rádio. Uma época que a comunicação estava limitada, por exemplo, ao meio de comunicação como o rádio. Entre a década de 60 e 80, nasceu o que ficou conhecido como a geração X. Meu pai é dessa época, né? Meu pai teve contato com a TV, com a chamada Sociedade de Espetáculo, como diria o Guy Debord, né? Publicado no seu livro de 1967, né? E meu pai só teve 3 filhos. Eu sou da década entre a década de 80 e 90. Eu sou da chamada geração Y, segundo os especialistas. Eu nasci nessa época de a popularização do computador, da internet, dos jogos de videogame, e eu não quero ter filhos. Então, olha que interessante isso, de 930. Né? Olha a transformação em tão pouco tempo, menos de meio século, para que a mentalidade das pessoas, o modo de pensar das pessoas, a exemplo, né, exemplo também do modo de agir das pessoas pudessem mudar tão rapidamente, né? Então, nem eu nem minha esposa pretendemos ter filhos. Nós somos uma tendência moderna de casais chamado, nos Estados Unidos, estudado pelo anacrônimo DINKS, né, que é um acrônimo em inglês que significa Double Economy No Kids. Dupla renda sem crianças, né? A gente pensa mais na nossa vida profissional, a gente pensa mais no nosso convívio em especial, porque a gente sabe, uma criança muda tudo, né? A criança muda toda a rotina, então a gente não pretende ter filho. A gente tem um cachorrinho, o cachorrinho né, completa a nossa vida. Quase um né? filho. Quase um filho, exatamente. Então tá certo, não precisa de mais nada. 3. Tem mesmo? Três filhos ou cachorro? 3 cachorros. 3 cachorros, né? Então, nossa, é impossível não gostar desses animaizinhos de pelo, né? É impossível não gostar, né? E eu sempre brinco que cachorro não precisa de uma casa luxuosa, cachorro não precisa de um carro, cachorro não precisa de presentes, cachorro precisa de que você dê carinho, amor, e ele vai te retribuir isso de uma forma muito bonita, né? Então, nós somos uma tendência que marcou essa transição da década de 40 até a década de 90, 80 e 90. E como essa sociedade se transformou tão rapidamente, né? Como explicar essa sociedade de 9, 3 para 0 filhos, né? O que aconteceu na sociedade para que a taxa de natalidade diminuísse tão drasticamente? E quais os impactos sociais, econômicos, culturais para toda essa transformação? Se a gente for olhar para a nossa história recente do país agora, 2019, o Brasil passou por uma reforma da Previdência. Né? Sem a reforma da Previdência, em um país a qual os velhos, né, a pirâmide social, né, está envelhecendo, as pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão envelhecendo melhor, né, bem, e a população economicamente ativa ela está diminuindo, encolhendo, a produtividade está caindo, é claro que esse rombo da Previdência ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, a reforma da Previdência é um reflexo dessa transformação da sociedade que vem desde a década de 40. Então, a sociologia, ela abre esse espectro para você olhar a sociedade dessa maneira, desse senso, digamos assim, desse senso crítico. É a prova de que sociedades são dinâmicas, sociedades elas mudam ao longo do tempo, elas podem ser compreendidas, sim, com seu dinamismo. E, claro, a sociologia, ela tenta compreender toda essa dinâmica social e, claro, todos os seus desdobramentos também, né? Né? Agora vamos mudar um pouco de referencial, né? Vamos tentar compreender por um aspecto da cultura. Na região da floresta amazônica, a maior floresta equatorial do mundo, né? Existe uma tribo, um povo indígena chamado Sateremauê. E os Sateremauê, eles são famosos pelo famoso ritual das tucandeiras, né? É uma forma de iniciação masculina a qual os jovens, né, as crianças, né, dos 15 para os 16 anos de idade, enfiam suas mãos dentro de uma luva confeccionada de maneira artesanal,
cheia de formigas tucandeiras, e são formigas muito venenosas, né? A picada de uma tucandeira, dependendo do organismo humano, pode levar à morte de um organismo humano, né? Então, é um ritual simbólico que os sateremauês acreditam que é uma questão de proteção do corpo humano. Traz para eles a ferroada da tucandeira, né? Ela parece como uma espécie de uma vacina para os males que essa criança vai ter ao longo da vida, né? E dependendo da quantidade de picadas, ela pode ser mortal. Mesmo assim, eles continuam praticando esse ritual, ele é passado de geração para geração, está nos costumes, na tradição daquele povo. E esse povo, os sateremauês, né, para eles faz muito sentido. Para a nossa sociedade, para nós que vivemos na grande cidade, usamos celular, computador, nos sentimos modernos, alguns até se sentem mais civilizados do que os sateremauês, né? Para alguns aquilo parece uma monstruosidade, mas para aqueles jovens daquela tribo, aquilo faz todo sentido, aquele ritual faz todo sentido para a sua existência enquanto membro daquela tribo. Então a sociologia ela pode nos ajudar a entender esse ritual, a compreender os sateremauês, a olhar para essa tribo e seus rituais com um olhar mais de respeito, tentando se colocar no lugar do outro, né? E por que o ritual é tão importante para eles? A sociologia pode nos ajudar a compreender, não só a sociologia, a antropologia, a história, a filosofia também, né? Um outro exemplo que eu também gosto muito são os Maasai, da região ali do Quênia, da Tanzânia. Os Maasai, eles têm ali uma forma de cumprimentar uns aos outros um tanto quanto peculiar. Eles cospem uns nos outros na hora de se cumprimentarem. Agora tá podendo cumprimentar lá não, né? Com o coronavírus. Exatamente. Eles tiveram que mudar, provavelmente, esse hábito, né? E cuspir uns nos outros lá é uma forma de saudação entre os Maasai, né? E quando as crianças, por exemplo, nascem lá eles são batizados com uma saraivada de cusparadas. E aos nossos olhos, aos olhos da nossa sociedade, dita moderna, civilizada, nós nos dizemos sempre civilizados. Parece um ritual nojento, um absurdo. Mas para aquela sociedade, para aquela tribo, faz todo sentido. Para aquela cultura, é algo necessário e fundamental. É o que constrói a identidade daquela tribo. E como podemos explicar isso? A sociologia pode nos ajudar. Então, eu amplio o meu leque de visão para além da minha rua. A sociologia me leva a pensar dessa maneira. Eu amplio minha visão para além das paredes da minha casa, para os limites da minha cidade, para os limites do meu país. Eu consigo olhar o mundo, a sociedade, também, porque não pelo olhar do outro. Eis a importância da sociologia. Então, a sociologia é muito importante, né? A sociologia ela pode apoiar. A gente não ter esses preconceitos de achar que uma cultura é mais importante que a outra. Ah, eu gosto de rock, né? Eu sou da cultura do rock. Então, a cultura do funk, ela é inferior. Ela é pior do que a minha. Quem escuta funk não tem cultura. É um povo sem cabeça, enfim, né? Eu acho que a sociologia, ela abre muito a nossa mente nesse sentido, de compreender que existem diferentes culturas, que essas culturas, elas não são melhores ou piores, mas simplesmente são diferentes. O que é aceitável para você não precisa ser aceitável para mim. Eu não preciso concordar, mas eu tenho que respeitar, né? Claro, com certeza, sem sombra de dúvida. Eu acho que então a sociologia ela amplia o nosso olhar, ela amplia os nossos horizontes, ela nos leva a entender, compreender a diversidade, entender que as sociedades são complexas, de que há diversos rituais, hábitos, costumes, tradições, que faz parte da nossa humanidade. Se somos seres humanos, se somos seres humanos como somos, é porque vivemos em sociedade, né? Então, o que é a sociologia, né? O que é a sociologia enquanto campo de estudo das ciências humanas? Como podemos, então, digamos assim, definir a sociologia de uma maneira mais, digamos, científica, mais apurada, né? O sociólogo britânico Morris Ginsberg, ele nos diz o seguinte, que a sociologia é a ciência que estuda as inter-relações humanas. E o tempo todo nós estamos fazendo o quê? Interrelacionando. Estamos nos comunicando. Quer seja por uma rede social, quer seja numa aula online, live, ao vivo. Hoje, por exemplo, todo o dinamismo de uma sala de aula está por um computador em aulas online, via plataformas digitais. Tudo que eu dava antes numa sala de aula com 4 paredes e um quadro, eu estou tendo que dar dentro da minha casa, né, de frente para um computador ou de frente para o celular, e o aluno está do outro lado, praticamente, do município, da cidade, me assistindo. E tem alunos, por exemplo, de alguns cursos que eu dou aula, que estão até em outras cidades.
Então, tudo isso é possível por quê? Devido às nossas inter-relações humanas. E é claro, os avanços na tecnologia, principalmente na tecnologia de informação, possibilitam isso. Algo que não era possível, jamais seria possível, por exemplo, quando em 1914 nós tivemos a epidemia de varíola, né? Algo que Assim, não era possível, eu acho não que era de forma talvez alguma. há 10 anos atrás, né, Douglas? Exatamente, né? 10 anos atrás, a gente 10 não anos tinha um atrás. celular smartphone que nos dava essa condição. Então, assim, Exatamente. também a questão da gripe espanhola que está vindo aqui, naquele tempo também não era possível esse contato entre professor e aluno, né? Sim, Então, sim. a tecnologia também muda e está mudando as nossas relações, né? As nossas inter-relações, perfeito, exatamente, né? Então, na definição de Morris Ginsberg, o tempo todo a sociologia estuda essas inter-relações. Segundo o Leonard Hobhouse, que também é um sociólogo muito importante lá da Inglaterra, a sociologia é a ciência do comportamento coletivo. Segundo o Auguste Comte, é a ciência da sociedade. Segundo o Emile Durkheim, é o estudo dos fatos sociais. Segundo o Max Weber, é a compreensão das ações sociais dos indivíduos, aquilo que dá sentido à sua existência enquanto vivendo em sociedade. Segundo o Karl Marx, é a compreensão da luta de classe enquanto motor da história. Então a gente pode buscar ali em vários momentos, em várias referências ao longo da sociologia, de intelectuais, de pensadores, de sociólogos que fizeram de maneira bem refinada a sua definição sobre sociologia. E cada um desses sociólogos nos proporam olhar para a sociedade à sua maneira, com o seu método, com a sua maneira de interpretar e analisar a sociedade. Não é que um é melhor que o outro. Não é isso. Nunca foi isso, na verdade. E nem é esse o interesse da sociologia, de construir uma ideologia ou um projeto de sociologia melhor ou pior do que o outro. Não é, nunca foi esse o interesse da sociologia. O interesse da sociologia é levar à reflexão, levar ao pensamento crítico, independente dos autores, independente dos intelectuais, independente dos pensadores que propuseram, lançaram seus olhares em direção à sociedade e tentaram explicar, tentaram compreender, tentaram analisar as sociedades. Eis o barato, digamos assim, da sociologia, né? E que você também precisa entender também, e que eu e vocês, nós somos um animal social. Nas palavras do próprio Aristóteles, né, o homem é um animal social. Aristóteles defendia a tese de que as pessoas nasceram para viver em sociedade. Nós nascemos para viver em sociedade e é a vida em sociedade que nos faz felizes. É isso que Aristóteles defende, né? Em Ética Nicômaco, que é um livro muito interessante, que ele escreve para o filho, né, curiosamente, sobre felicidade. Então, a vida em sociedade é o que nos traz feliz. É na vida em sociedade, por exemplo, que nós realizamos, concretizamos nossos sonhos, nossos desejos, compartilhamos esperança. Nesse exato momento, eu e você, Sabrina, compartilhamos esperança com 28 pessoas que estão nos assistindo nesse exato momento. A nossa esperança é que o ano que vem, né, tudo normatizado, essas pessoas possam estar numa universidade, tá, estudando, construindo seu próprio futuro, concretizando os seus próprios sonhos. Então, isso é possível na vida em sociedade. Né? E essa vida em sociedade é o que nos humaniza, é que torna possível a humanização dos indivíduos. É na sociedade que nós construímos o nosso mundo, nossas ideias, nossos valores, nossas crenças, nossos hábitos, nossos costumes, nossas próprias tradições, reproduzimos, passamos para frente, né, para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos alunos, fora ou dentro de sala de aula, por uma tela de smartphone, né? Então, olha que barato isso. Isso é sociologia. E você só é um ser humano, curiosamente, porque vive em sociedade. Longe do convívio social, nós somos somente animais. Entre 7,77 milhões de espécimes de animais desse planeta, você é um animal. E longe do convívio em sociedade, você se torna um animal. Agora, no convívio em sociedade, você é humanizado. A vida em sociedade nos transforma, né? Existem 3 histórias muito curiosas que nos ajudam a entender bem o que é essa vida, como que a vida em sociedade é tão importante, como que a sociedade humana é tão importante para a construção do ser humano, né? Uma dessas histórias é a famosa história do menino selvagem da floresta de Avignon, na França, por volta ali de 1799, um jovem de apenas 12 anos de idade foi encontrado na floresta de Avignon, na França, sem roupas, andava de 4 apoios, não falava uma palavra sequer. Ele viveu muito pouco tempo, ele viveu até 1828, mas foi o suficiente para as pessoas compreenderem, principalmente aqueles que estiveram próximos a esse menino, de que ele esteve longe do convívio em sociedade.
Ele foi afastado da vida em sociedade por algum motivo que até hoje a história não revelou. Mas estando longe da sociedade, aquele menino não aprendeu a língua, não aprendeu hábitos, costumes, tradições. Um outro caso famoso, também muito interessante, é o caso do Caspar Hauser, né? Que virou até filme, virou livro. Por volta de 1828, um jovem de apenas 15 anos de idade apareceu numa praça de Nuremberg, na Alemanha, com uma carta na mão, interessada ao capitão da cidade, e um pequeno livro de orações. E nessa carta dizia que ele viveu 15 anos em um sótão. E o máximo que faziam para ele era colocar comida debaixo de uma porta. E ele sobreviveu. 15 anos depois, simplesmente resolveram soltá-lo com uma carta na mão, um livro de orações. E é mais uma vez nos provando que a vida longe do convívio social, ela impossibilita a humanização. Né? Ele não sabia falar, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia se comunicar. E tudo isso, né, isolado, longe do convívio social. E claro, o famoso caso das meninas lobos, né? A Mala e Kamala, né? Que foram duas meninas encontradas numa floresta na Índia por volta de 1920 por um reverendo da igreja, o reverendo Singh, e que elas não falavam, não andavam, na verdade elas se apoiavam, elas se andavam como de quatro apoios, ladravam para a lua como se fossem lobas mesmo, ladravam, uivavam para a lua. A Mala tinha aproximadamente 1 ano e meio, quase 2 anos, viveu apenas 1 ano no orfanato, porque não se adaptou à vida no orfanato. Foi muito dramático sair de um mundo onde não era o mundo dela para viver no convívio social e ela não conseguiu se adaptar. A Kamala viveu um pouco mais, ela viveu talvez ali um pouco, quase 8 anos, foi até 1929. E a única vez que a Kamala chorou foi o momento em que a irmã Amala morreu. É curioso esse registro na história. A única vez que Kamala chorou foi o dia que a irmã morreu. E essas histórias, elas nos apontam, elas indicam que a humanização, ela incondicionalmente depende do convívio em sociedade. É a vida em sociedade que nos constrói enquanto seres humanos. Longe da vida em sociedade, somos apenas animais. Então, eis a importância da sociologia para compreender essa vida em sociedade, para compreender por que eu e você, a nossa vida é possível em sociedade. Quem é você na sociedade? Quem sou eu na sociedade? Quais são os nossos papéis sociais enquanto vivendo em sociedade? E para entender esses papéis sociais, é preciso analisar, estudar a sociologia. Então, a sociologia ela vai abrir, né, a nossa mente para essas reflexões. Né? Talvez por isso ela seja tão perseguida aí junto com a filosofia, né? Porque Exatamente. imagina a transformação social que é capaz de fazer a partir do momento que você percebe que, apesar de todos sermos animais políticos, animais que vivem em sociedade, nós também podemos ser diferentes uns dos Sim, outros, né? Então, assim, eu acho bem legal essa questão da sociologia, assim como a história, elas abrem um leque para a gente de conhecimento, e igual você tinha falado antes, né? A gente muitas vezes tem muito mais perguntas a serem feitas do que respostas. Às vezes, para eu responder alguma questão, eu tenho que ir em mais de um filósofo, em mais de um sociólogo, para eu conseguir entender que as coisas elas são muito mais complexas, né? E por isso são consideradas ciências. A gente não pode exatamente. reduzir, né, a sociologia, a filosofia, a história ao achismo, não. São ciências, são fontes de pesquisa, são a partir de diferentes discussões que foram construídas, né? Então, assim, incrível essa história que você está falando aí para a gente. Como que o homem, quando ele se isola da sociedade, ele perde essa questão da própria humanidade, se assemelhando muito mais aos animais irracionais do que ao próprio animal racional que somos nós, né? Exatamente, né? Às vezes, até viver em sociedade, alguns seres humanos são tão irracionais quanto animais, né? E é uma questão a ser estudada pela própria sociologia. Como que o Sim. comportamento humano pode causar tragédias como o nazismo, né? Como o stalinismo, o maoísmo, né? Que independente de ideologias alguma, a gente tem que entender, enquanto vivendo em sociedade, que seres humanos podem fazer o mal, como também os seres humanos vivendo em sociedade podem fazer o bem. Então a sociologia nos ajuda a compreender tudo isso. Né? Então a sociologia nos ajuda a analisar, estudar, compreender, explicar a sociedade, seus fenômenos, sua complexidade, seu funcionamento. A sociologia ela vai te ajudar, vai nos ajudar a encontrar um sentido para a nossa vida vivendo em sociedade. Por que eu vivo em sociedade?
Por que eu vivo num mundo a qual os interesses por detrás das relações sociais entre os indivíduos é um interesse sempre econômico? Vamos chamar esse mundo de capitalismo, né? E vai te ajudar a compreender todos os fenômenos produzidos pelo homem vivendo em sociedade. Então, a vida em sociedade é um barato, é o que nos humaniza, é aquilo que, segundo Aristóteles, traz a felicidade ao homem, mas para viver em sociedade é preciso compreender a complexidade da sociedade. Todos os seus fenômenos sociais, desigualdade, pobreza, preconceito, racismo, ódio, intolerância, as leis, a violência, a criminalidade, o poder, as relações de poderes, as relações de dominação, e etc, etc, etc. Ou seja, a sociologia nos amplia horizontes, né? Isso é sociologia, né? O Douglas, você tocou num assunto interessante que tocou isso daqui, não é de hoje na cabeça, porque eu vou até tocar numa polêmicazinha aqui. Esses dias a gente está discutindo muito a questão do fascismo, né? Dessas teorias aí. Eu li em muitos lugares chamando essas teorias de irracionais. Do meu ponto de vista, eu não considero que seriam teorias irracionais. Eu acho que são teorias que pensam, mas que pensam de forma excludente, né? Que pensam ali de forma dominante. Então, assim, você coloca essas teorias como irracionais? Olha, eu acredito que se a história serve para alguma coisa, é para a gente aprender, né? O John Kennedy, presidente assassinado no exercício do poder em 1963, ele tinha uma frase que eu gosto muito, eu coloco de vez em quando nos meus posts, que a história é um mestre implacável. Então, se a história serve para alguma coisa, ela serve para a gente compreender o passado, entender toda a complexidade do que foi aquela sociedade, aquela humanidade, e, entre aspas, tentar não repetir os mesmos erros. Uhum. Então, quando a gente olha para o passado, para os horrores que foram o fascismo italiano, para os horrores que foi o nazismo, uma cópia deslavada, né, e descarada do modelo fascista, né, todos os regimes totalitários, todo o regime autoritário, quer seja de direita e esquerda, para condenar esse tipo de regime, basta ser um ser humano. E como é que eu vou condenar esse regime? Como é que eu sei os horrores desse regime? É estudando história, estudando sociologia, compreendendo que a vida humana não pode ser resumida em ideologias, compreendendo que a vida humana ela não pode se resumir em uns contra os outros, em quem está no poder e quem não está no poder. A vida humana não é só isso. A vida humana é muito mais. A vida em sociedade é muito mais do que dominadores e dominados, né? E claro, quando as pessoas olham para o passado e analisam os horrores e ouvem, por exemplo, né, um ministro, né, de um país como o Brasil, ouvindo música ao fundo, né, uma música bem estilo nazismo, né, e com um discurso de um dos caras que desenvolvia a propaganda do nazismo, isso assusta todo mundo. Isso é apavorante. E assusta principalmente aqueles que conheceram os horrores do passado. E, claro, na tentativa de dar um sentido para aquilo, eles rememoram, utilizam conceitos. Conceitos como, por exemplo, o fascismo. Eu não acho, sinceramente, pelo tudo que eu já li e estudei, eu não acho que seja o fascismo. Eu acho que é uma ala conservadora da sociedade brasileira, um conservadorismo ignorante. Não há nada de errado em ser conservador. Não há nada de errado em ser de direita, de esquerda, de centro. O problema sempre é os extremos. A extrema esquerda e a extrema direita. O problema sempre é o conservadorismo ignorante. Assim como existe uma direita ignorante, uma esquerda ignorante, uma galera de centro que é ignorante, agora o problema é a ignorância. E quando eu mesclo essas ignorâncias, né, esses preconceitos com ideologias, a exemplo de um conservadorismo barato, mais barato que o 1,99, aí eu tenho coisas absurdas como esse. Resgata um discurso de um dos mais de um ideólogo da propaganda nazista e repete com as mesmas palavras e com o som de Richard Wagner ao fundo, o que dá um ambiente temeroso, monstruoso, que lembra o regime nazista. E aí, na tentativa de dar algum sentido para aquilo, as pessoas resgatam a palavra fascismo, resgatam a palavra nazista, né? Existe alguma coisa errada nisso? Não, isso demonstra, na verdade, que nós estamos entendendo a complexidade de tudo que está acontecendo na sociedade. Isso demonstra que as pessoas elas estão entendendo o que está acontecendo, mas não pode ficar só na palavra fascista, né? Ou petralha, ou comunista, ou já ouvi a palavra, né? Uma palavra curiosa que eu não encontrei no dicionário, esquerdopata.
Eu já fui Ah, chamado eles de... usam isso. Isso, é esquerdopata. Você não encontra isso no dicionário de forma alguma. Não. Já procurei, mas não encontro, né? Então as pessoas usam esses conceitos. E é interessante notar, não pode ficar só nos adjetivos. Acho que caiu. Opa, voltou, Voltou, a sua internet está oscilando um pouquinho. tá? Então a gente não pode ficar limitado, né, a somente no adjetivo, chamar o outro de fascista, né? Olha, todos fascistas, só no adjetivo não pode ficar. A gente tem que compreender o conceito da palavra, compreender aquele contexto histórico e abrir nosso campo de visão para compreender a complexidade de tudo que está acontecendo hoje. A sociologia pode nos dar ferramentas para isso. E os mais diversos sociólogos nos propõem várias ferramentas para analisar, estudar e compreender todo esse fenômeno, né? Então, por exemplo, por que eu estou aqui? O porquê que você está aí? O porquê que todos nós estamos onde estamos? Fazemos o que fazemos, pensamos como pensamos, agimos como agimos, sentimos o que sentimos. Sociologia, filosofia, história, o campo das ciências humanas como um todo, ela amplia esse campo de visão e nos dá um olhar crítico, apurado para todas essas perguntas, né? Mais ou menos isso, né, para essa primeira apresentação da disciplina da sociologia, sua importância, sua relevância, né? Então, como estudar, já que a gente está quase estourando nosso tempo, mas como estudar a É. sociologia para o Enem, né? Como que a gente pode aprimorar a nosso pensamento crítico, estudar a sociologia com mais eficiência para o Enem, porque é o nosso foco, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é que a sociologia é um prato cheio, né? Um prato cheio, principalmente para você que quer uma redação nota 1000, porque a sociologia vai te dar fundamentos, vai te dar argumentação, ela vai te dar autores, pensadores, teorias, ideias, que vão fazer da sua argumentação uma verdadeira espada afiada. Então, é só você pesquisar quais foram as redações nota 1000 dos últimos anos. São redações que tiveram lá nas várias áreas do conhecimento um fundamento muito forte na sociologia, na filosofia, na história. Lançaram ideias, autores, teorias desses caras e afinaram a argumentação. Então, a sociologia é sim um prato cheio para você melhorar a sua argumentação, para você elaborar uma boa redação, uma redação nota 1000. Né? É só a gente lembrar dos últimos temas das redações dos últimos anos. Talvez eu possa errar algum aqui, mas 2015 foi a persistência da violência contra a mulher, né, na sociedade brasileira. Em 2016 foram os caminhos para combater a tolerância religiosa, tiveram duas provas, foi tolerância religiosa, depois os caminhos para combater o racismo no Brasil. Aí depois nós tivemos ali em 2017, né, os desafios da formação educacional para os surdos no Brasil. Ou seja, né, tudo está caminhando em direção à sociologia. 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então tudo está passando, dialogando com a sociologia. Todos esses temas abrem uma possibilidade de um olhar crítico pela sociologia. Portanto, a sociologia, ó, que beleza. Ela veio e quer subir. Portanto, a sociologia ela nos dá boas ferramentas para argumentação, para refinar a nossa argumentação na hora de elaborar uma redação nota 1000, né? E todos esses temas incondicionalmente dialogam com a sociologia, direta e indiretamente, né? Um segundo ponto que você precisa também saber é que, ao contrário dos vestibulares tradicionais, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ele traz uma prova interdisciplinar. Ou pelo menos tenta em algumas questões, né? Ou pelo menos tenta. Isso significa que uma questão de sociologia pode dialogar com a filosofia, com a matemática, com a geografia, com a história, com a arte, com a literatura. Ou seja, ela abre um campo de possibilidades que foge, de novo, da caixinha. Foge da caixinha. Uma terceira coisa que você precisa saber, você que está focado nos estudos, eu sempre brinco, né, com sangue no olho, faca no dente, café na veia nos estudos, né? É que desde 2009 para cá, quando sociologia e filosofia foram amplamente cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio, as questões de sociologia vêm sempre dialogando com o cotidiano. Então, ficar antenado é muito importante, estar sempre antenado, reserve, eu sempre digo, reserve no mínimo 30 minutinhos do seu dia para abrir, ao invés de sua rede social, simplesmente seu Facebook ou Instagram, abrir um jornal, BBC Brasil, sabe? Leia o jornal
aquela mesma notícia por várias fontes diferentes. Isso é criar senso crítico. Não se fundamente somente em um jornal. Vai no G1, vai na Globo.com, vai na BBC, vai na Carta Capital, lê aquela notícia, busca aquela notícia por vários ângulos e campos e prismas de visão. E esteja sempre informado, porque uma boa questão de sociologia é aquela que dialoga, desde 2009 é assim, dialoga com o momento em que você vive. E o que mais cai em sociologia, né, no Enem nos últimos anos, né, o que vem sendo cobrado desde 2009, por exemplo, né? E aí eu sempre brinco muito que existe um quarteto fantástico que o aluno não pode ir para a prova sem saber, que é Auguste Comte, Émile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx. O aluno não pode ir para a prova sem saber, conhecer esse famoso quarteto fantástico da sociologia, né? Em Auguste Comte, por exemplo, o aluno precisa ir para a prova com conceitos como próprio conceito de positivismo, ele que é o pai do positivismo, né? Cientificismo, lei dos três estados, lei do progresso, o papel do positivismo na história do Brasil, quer seja lá na proclamação da República, quer seja na República da Espada, quer seja na Era Vargas. Os Né? símbolos que a gente tem, né? Sim, exatamente. Como que os símbolos da nossa nação, o próprio lema Ordem e Progresso, né, que está na nossa bandeira, né? E como que o positivismo partia de uma crença de que a razão, a ciência, a tecnologia e a industrialização iriam construir uma sociedade melhor. E a gente nos leva a pensar. Toda aquela sociedade dita racional, moderna, civilizada, industrializada, tecnologicamente falando, construiu um horror monstruoso que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. 75 milhões de vidas humanas só na Segunda Guerra. As bombas de Hiroshima e Nagasaki eram o ápice da tecnologia. 300 mil pessoas em um estalar de dedo. Então, como pensar de maneira crítica em relação a tudo isso que acontece? Sociologia, mais uma vez. E Auguste Comte nos propõe analisar essa sociedade por esse prisma, né? Do Émile Durkheim, eu sempre recomendo, né, ele que é o pai da sociologia, o cara que deu à sociologia o status de ciência. Sociologia só é ciência hoje porque Émile Durkheim foi o sociólogo cabeça para isso. Você pode buscar lá, e é imprescindível que você conheça conceitos como instituições sociais, consciência coletiva, consciência individual, coesão social, fato social e suas características, coercitividade, exterioridade, generalidade, o fato social normal e patológico, anomia social, formas de solidariedade mecânica e orgânica, tipos de suicídio, a obra clássica de Durkheim, desvencilhando o tabu do suicídio, ele estuda o suicídio egoísta, altruísta, anômico e fatalista. Então são conceitos que precisam ficar bem claro desse sociólogo que é muito importante, né? Do Max Weber, né? Modernidade, o conceito de desencantamento pelo mundo, ação social, ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação a valores, ação racional com relação a fins, tipo ideal, tipos de dominação, dominação tradicional, dominação racional legal, dominação carismática, lá do Karl Marx, né, o nosso último do Quarteto Fantástico, né, materialismo histórico, modo de produção, forças produtivas, relações sociais de produção, infraestrutura, superestrutura, trabalho, alienação, mais-valia, luta de classes, fetiche da mercadoria. Então são conceitos que vira e mexe, são cobrados direto e indiretamente no Enem. Então, basicamente, para o Enem, eu tenho ali esse Quarteto Fantástico, Comte, Karl Marx, que são os clássicos, né? Comte, Karl Marx, o Durkheim e o Weber. Os contemporâneos, Pierre Bourdieu e Zygmunt Bauman, tá? Que são muito importantes também. Os brasileiros, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Euclides da Cunha, Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, entre outros, tá? São também igualmente muito importantes. E aí, quando a gente pega uma referência das últimas provas do Enem, os clássicos da sociologia, eles aparecem muito cobrados. Sociologia contemporânea, eu tô usando aqui uma referência das mais relevantes até a menos relevante, né? Do que foram cobrados desde 2009 para cá. Então, clássicos da sociologia, a sociologia contemporânea, cidadania, cultura e educação, política, poder e Estado, a relação de poder e Estado, capitalismo, economia e sociedade, a indústria, o mundo industrial e a globalização. Então, são temáticas que são constantemente abordadas em provas do Enem. E aí eu já vou me colocar à disposição, depois quem está assistindo agora, nós temos 33 pessoas nos assistindo, eu tenho muito material sobre essas temáticas, sobre esses conceitos. Manda um e-mail, pode deixar até mesmo no blog da Sabrina, deixa o seu e-mail nos comentários dessa live aqui, que ela pode passar para mim os e-mails, que eu envio esse material para você ter acesso ao material de qualidade.
em casa para você analisar esses conceitos, estudar esses conceitos, né? Que são E por conceitos mais importantíssimos. também, né, Douglas, que se você entender esse básico desse conceito, você consegue decifrar o que a questão quer, porque às Exatamente. vezes eles não vêm falando diretamente desse ou daquele autor, mas é uma fonte que está ali embaixo de uma charge, é uma fonte que está ali embaixo de um dado, né, de um gráfico. Então, o Enem ele gosta muito de trabalhar com esse conjunto aí de imagens, e sempre essas imagens vêm acompanhadas da fonte, da descrição. Então, é muito importante. Se você sabe em quem que está baseado ali aquela imagem, você já consegue entender melhor aí qual que é a resposta para aquela questão, né? Exatamente. A questão conceitual em compreender conceitos é uma das habilidades mais exigidas no Enem em todas as ciências. Entender conceito desde conceito de cinemática, entender o conceito de luta de classe na sociologia. Então, compreender o conceito é uma das habilidades que o Enem exige de você. Então, eu tenho todos esses autores, eu montei material ao longo de toda a minha vida em sala de aula. Então, você que está aí me assistindo eu, a Sabrina, agora, você vai deixar seu e-mail, pode deixar tanto no blog dela quanto também no meu perfil, que a gente envia esse material para você, você senta, dá uma olhadinha, surgiu uma dúvida, chama a gente offline, que a gente ajuda você, não tem problema, né? Se a gente não consegue, a gente pede ajuda às universitárias, a gente tem muitos parceiros, muitos amigos, e que pode nos ajudar né, da melhor maneira possível. Eu sempre digo, né, que o sucesso de vocês é o nosso sucesso, né, Sabrina? É o sucesso da Sabrina, é o meu sucesso como professor. Né? Eu amo ver meu aluno, né? Vira e mexe, eu encontro aluno meu na universidade. Professor, passei, estou na universidade. Isso é muito gratificante, não há dinheiro que pague, de forma alguma, há dinheiro que pague isso. Né? Mas é isso, Sabrina. Você acha que a gente conseguiu aí ou vamos falar mais? Se Não, você eu quiser, a acho que a gente gente sai e conseguiu. volta. A gente tem 10 minutinhos ainda, dá para segurar 10 minutinhos se alguém tiver alguma pergunta aí. Vamos lá. Então, ó, tem muita gente falando aqui que gostou que vai querer o material. Eu também vou te dar um e-mail, eu quero esse material. Acho que conhecimento, né? Sim, Ele claro. nunca é demais. Nunca. Deixa eu ver o que o João falou. Colocou aqui: cada sociedade molda o ser. O indivíduo cresce em tal meio, tendo em mente que aquele é o correto. Então, assim, Isso é bem Durkheim, né? Durkheim ele parte do princípio de que a consciência coletiva se impõe sobre a consciência individual. Consciência coletiva, os modos de agir, pensar e sentir que são compartilhados pelos indivíduos vivendo em sociedade, e essa é a consciência coletiva a qual o indivíduo nasceu na sociedade acaba moldando a consciência individual. Não necessariamente que vai ser uma lei, uma regra, né? Que o indivíduo vai ser produto do meio. Porque há momentos na história que o indivíduo foge da caixinha, uma ovelha negra da sociedade, né? Ele consegue fugir daquele padrão, daquele modelo de coesão social, né? E quanto o próprio Durkheim dizia, né? Quanto maior a consciência coletiva, maior é a coesão social entre os indivíduos. Mais os indivíduos se sentem pertencentes, se sentem parte do meio da sociedade, se sentem incluídos na sociedade. Isso ajuda, na visão do próprio Durkheim, a trazer uma certa ordem ao caos que é a sociedade, né? Mas é muito interessante essa observação, legal. A Manu, Douglas, ela tá pedindo para você falar novamente um pouquinho sobre o conceito de sociedade civilizada. Uhum. O problema o que é ser civilizado, né? Esse é o problema. Civilizado a partir de quem, né? Será que eu tenho um referencial, eu, como professor, vivendo em uma cidade no Brasil, dito que usa celular, computador, anda de carro para cima e Você para que é o baixo? civilizado, né? Será que eu sou civilizado? Então, esse é o grande problema, né? Porque quando a gente busca a origem da palavra, civilidade, civilita, é aquele que vive em cidade, aquele que vive em sociedade. Então, viver em sociedade por si só já nos dá a noção de que somos seres civilizados. Se a gente for buscar nos contratualistas, como por exemplo Thomas Hobbes, John Locke, o Rousseau, o contrato social é o momento em que a civilidade é possível, em que a vida social seja possível. Sem o contrato social, sem as leis, por exemplo, nós vivemos um estado de natureza. Com as leis, nós vivemos o estado de civilizado. Então, a vida em sociedade, né, o convívio social, só é possível através de leis. Leis que regram, por exemplo, desde as leis de trânsito, as leis que regram seu condomínio. Então, se é possível a vida em sociedade, se pessoas se dizem civilizadas em seu condomínio, é porque existem leis lá. As leis podem ser um bom referencial, mas agora, julgar uma sociedade como civilizada ou não, isso é muito perigoso.
É Eu, particularmente, complicado, isso vai depender de exatamente. vários pontos de vista, né? Quando Nossa, vai cair, passou super rápido. Vamos voltar para a gente poder finalizar. Então, eu saio, ó, salvo e a gente volta aí uns 10 tá minutinhos. Pode ok, tá ser? ok. Pode ser, aham. Então tá. Tá Peraí que a ótimo, gente volta. E tá quem tá ótimo. falando eu quero, gente, manda no direct. Porque aqui às vezes não dá pra gente ver. Manda no direct Legal. falando que Pode quer ser, no o direct. material, tá? Então daqui a pouco eu te chamo. Só um Legal, minutinho. legal. Tá ok.